Olá! Hoje vamos falar sobre o papel do Estado na produção do espaço geográfico, com ênfase no planejamento urbano. No mundo contemporâneo, as cidades concentram a maior parte da população. Foi somente no século XXI que a população urbana ultrapassou a população rural em números absolutos. Já no Brasil, a população urbana ultrapassou numericamente a população rural na segunda metade do século XX. Com este rápido crescimento urbano, ocorreu necessidades de reestruturação do espaço urbano, adequando às suas demandas. A maior parte das cidades do mundo surgiram sem nenhum planejamento urbano. Entretanto, existem diversas cidades que, cuidadosamente planejadas, foram edificadas sobre o espaço geográfico com finalidades administrativas, sociais, políticas ou econômicas. Ao longo do século XX, diversos corpos hídricos que percorrem as cidades do mundo foram sendo modificados. Os antigos gestores, aproveitando da morfologia do terreno fluvial, em seus leitos maiores e menores, pavimentavam o solo, canalizavam rios ou afundavam o talvegue, criando extensos bulevares, os quais também podem ser denominados avenidas sanitárias. Mas a hipermeabilização do solo urbano associada ao local das várzeas, onde essas avenidas foram instaladas, vem hoje trazendo diversas consequências negativas nos períodos de grande pluviosidade. A impermeabilização do solo eleva o escoamento superficial e reduz a infiltração da água no solo. Algumas prefeituras buscaram alternativas inovadoras diante a esse problema, como Belo Horizonte, no projeto Drenurbis. Nessa iniciativa, algumas microbacias foram despoluídas e preservadas. Entretanto, não são suficientes para impedir as enchentes, inundações e alagamentos na capital mineira. Uma vez que, há aproximadamente 90 anos, acreditava-se que a canalização de rios e córregos era sinônimo de desenvolvimento. Mesmo com as enchentes, os espaços urbanos muitas vezes passam por períodos de escassez hídrica e consequente falta de abastecimento. Iniciativas governamentais como o projeto Produtor de Água em Extrema Sul de Minas Gerais reconhece e paga o proprietário rural como prestador de serviços ambientais. Essa iniciativa visa recuperar as cabeceiras de rios importantes, como o Rio Jaguari, que abastece a região metropolitana de São Paulo. Governo federal, estados, municípios e ONGs oferecem os recursos para que o projeto Produtor de Água seja mantido. Além dos recursos naturais do espaço geográfico urbano, o Estado deve gerenciar ações sociais e econômicas para atender com qualidade às necessidades dos habitantes, mesmo que a demanda populacional esteja em uma constante crescente. A infraestrutura e logística são essenciais para a atração de novos investimentos, aumentando a captação de recursos para aplicação em infraestrutura urbana, além de diminuir as taxas de desemprego. O saneamento básico, tão discutido em dias de pandemia, representa um conjunto de serviços em que o Estado pode gerenciar, garantindo o bem-estar social quando cumpridas as leis ambientais. Os serviços de saneamento são descritos como a distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Devemos ainda destacar a questão dos cemitérios, que ficaram cada vez mais próximos dos espaços urbanos, os quais contaminam o solo e aquíferos com o necrochorume. Devido à falta de proteção ambiental com a qual o procedimento de enterrar os corpos foi conduzido ao longo das décadas, muitos cemitérios se tornaram áreas contaminadas, sendo observado pelos órgãos ambientais e de saúde pública como um aspecto ambiental urbano importante e que devem ser recuperados.
Em vários ambientes urbanos, os rios podem também estar contaminados com o necrochorume. Hoje, mais do que nunca, a sustentabilidade urbana tem mostrado que não pode ser apenas um belo discurso. A sustentabilidade deve ser real. Até a nossa próxima aula. Te aguardo!